fale, quem vai se manifestar é Renato Gaúcho, que pediu boné no Fluminense, eliminado da Sul-Americana. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Essas perguntas todas de alguns gênios da internet, que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós temos hoje uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Que história maluca, hein? O cara é eliminado, beleza, mas está classificado na Copa do Brasil, no Brasileirão tá ali, não é? Entre os 10 primeiros. Gente, não consigo entender isso. Foi meio que de supetão. Chico... O Ronaldo falou aqui mais cedo, né? E eu concordo um pouco com ele quando ele falou assim, pô, Eita, o por que Renato... você concorda um pouco? Porque, não, um pouco porque o Ronaldo falou em determinado momento, pô, Renato, um cara desse tamanho, ficar dando bola pra rede social, né? Cai no ar. Mas aí o que tá? O que na opinião do Renato eu acho que aconteceu? Que essas pessoas, os Tem a culpa da Carol hoje... Portalupe, ela que fica lá movimentando. Então, exato. Mostrando pra ele, para, Carol, menina! Muitas vezes, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa crítica da internet, ela reverbera, ela influencia na arquibancada. Porque o que pega no Renato, isso aconteceu no Grêmio também, e ele tem uma identificação com o Fluminense também, é que a arquibancada inteira chamou ele de burro. Isso pega no ego, no coração do Renato, que é um cara que tá ali chamaram o Palílio e o Ramon Dias também, chamaram eles de burro. Agora o torcedor chama técnicos de burro, mas quando o treinador, o profissional ali, ele tem uma identificação com o clube, isso pega um pouco mais, ainda mais um cara vaidoso como é o Renato. Eu acho que isso pegou. Quando a torcida chamou ele de burro... O Mano chamou o Yuri de burro. E aí o que aconteceu? O Sgabi chamou o Rogério Ceni também. Não, nunca. Mas... Sim, de verdade. O que será que passa pela cabeça do Renato? De verdade. Eu acho assim, Renata, é mais a questão do calor ali do momento. Exatamente, o Chico tocou num ponto crucial aqui. O trabalho que o Renato vem fazendo no Fluminense, o trabalho que ele fez após a saída do Mano, é um trabalho louvável ali para o Fluminense. Então, você jogar tudo aquilo que vem fazendo fora, você chamando o treinador de burro. Ele fez as substituições tentando melhorar o time. De verdade, assim, desculpa, assim, ontem eu não acho que passou por ele. Eu acho que o primeiro jogo, sim. Primeiro jogo ele errou. Mas ontem eu não acho. Exatamente, ele substituiu os dois caras que estavam abaixo do René entrou, entregou uma bola e armou o contra-ataque dos caras. Mas aí vocês esquecem de uma coisa. Eu sou fã do Renato, tá? Sempre deixo claro aqui, pra mim é um grande treinador e uma personalidade que eu acho essencial no futebol. Eu gosto muito dele. Só que, cara, de dois lados. Primeiro, saiu notícia também de que os jogadores estavam incomodados. Cara, o jogador também, tem muito jogador que tá ficando animado, tá cada dia mais animado. No começo do ano. Cara, o treinador, desculpa, quando o treinador assina um contrato com o clube, tinha que ter uma cláusula ali. Irmão, você vai ser pressionado, você vai ser ofendido, porque o torcedor é passional. O torcedor, ele não recebe pra estar lá no estádio, ele paga pra estar no estádio. Então o torcedor tem o direito de chamar o treinador de burro. Tem o direito, o treinador tem que aceitar isso. O treinador tem o direito de não gostar, né? Tá bom, pode não gostar, irmão. Pode não gostar, mas gente, tá bom. O que me impressiona é que do lado do Fluminense não teve nenhuma resistência, tipo, não, Renato, fica. Cara, você é importante, olha o que vem fazendo. Não, Fluminense, Renato, ele deu uma coletiva de 17 minutos e no final anunciou. E ninguém, depois o Fluminense já veio com a notinha oficial. E acabou assim. Doutor Marco Aurélio Cunha, é a melhor decisão para Fluminense e Renato a saída dele? Claro que não, Renata. O Renato fez um trabalho maravilhoso no Mundial de Clubes, inclusive, com grandes jogos. Eu entendo um pouco o Renato e me lembrou um pouco a questão do Ronaldo, né? Fenômeno no Cruzeiro. Você não imagina o Ronaldo ser vaiado. O dia que ele foi vaiado na tribuna lá, ele pegou e falou tchau. Por quê? São vaidosos, são vencedores, são pessoas de alto nível no futebol, fazem falta ao futebol em qualquer circunstância. Como treinador, como polemizador, como opinião.
E aí ele fala, pô, vocês estão fazendo isso comigo? Então chega. Ao mesmo tempo devia ter alguma coisa lá dentro de vestiário, que ele já estava incomodado e tal. Talvez não pudesse reverter como ele gostaria. Porque o jogador é mimado, o jogador ganha muito, jogador ganha muito, o jogador se impõe, os empresários influenciam, rede social influencia, a blogueirada influencia. E um cara do tamanho do Renato tem possibilidade de dizer, deu pra mim. O Abel Foi embora, Ferreira entendeu? chegou num limite, assim, em vários momentos. E é o Abel Ferreira. Mas ele nunca falou dos blogueirinhos. Não, ele falou dos Não, influenciadores. já falou dos falou blogueirinhos? assim. De todo mundo. Agora, a gente está vendo um movimento do Tite tendo problemas de estafa mental. O Muricy teve que abandonar Eu a também, eu profissão. tô estafado. Não, sério, eu acho que é uma reflexão aí. Que tem muitos fora treinadores que que não estão aguenta. aguentando o rojão, cara. Estão aguentando a pressão. O que você falou, Ronaldo? Jogadores Não, também. então, também tô Jogadores estafado, também, então, saúde Quem é esses mental. blogueirinhos? São jornalistas, influenciadores, nem sempre jornalistas, mas pessoas que têm canais de comunicação, que É influenciam, que mudou têm uma hoje. rede de Hoje o público. torcedor, ele vai para uma coletiva. E isso. antigamente isso não era canal, impossível. é isso. Hoje você tem um canal no YouTube e você pode se inscrever numa coletiva e fazer pergunta para o treinador. E pode fazer uma pergunta incrível, maravilhosa, pertinente, como não? E tem gente que faz belos trabalhos nessa área e tem pessoas que Como não eu estão também tenho a preparadas. sensação de que o cara fez uma pergunta e o repórter pensa, puxa, era essa pergunta que eu queria. Ele tem que mudar na hora, faz uma pergunta apressada. Enfim, isso aí incomoda os treinadores. O que também incomoda é que os treinadores falavam mais. Hoje eles só falam estressados ou felizes depois de um jogo. E, às vezes, um minutinho, meio minuto antes da partida. Então, eu acho que eles poderiam falar num contexto do meio de semana, num contexto mais tranquilo, trocar ideias. Porque hoje se escuta muito pouco de futebol, de tática, de esquema de jogo, de montagem de time. É uma pena. Renata, se escuta... desculpa, sim, Não, isso, pode falar, você viveu isso, eu vivi antes de você. Havia proximidade com o jornalista. Você Aí. tinha respeito pelo treinador, o treinador tinha respeito pelo jornalista, se trocava ideia à beira do campo, se dava risada, era muito mais afetuosa a relação. E a crítica era minimizada, porque você tinha relação. Até porque o esse cara é que vocifera não tá lá no dia a dia. Claro, O cara tá em casa lá, A culpa é do berrando. clube, né? E às vezes passando do ponto. Mas e entra muito também no Vocifera? entra muito no ponto também, porque se fala pouco, porque não se acompanha mais, os treinos não são Também, abertos. é outro Talvez problema. esses torcedores que vaiaram Outro o Renato, problema. se tiver um dia na semana, como tinha antes, o torcedor tá lá vendo o treino, vendo da maneira Você te que o cara incomodava trabalha, como jogador talvez ou não? me chamaria de boa. Você ficava incomodado como jogador com isso? Eu? Não, treino né? aberto. Quando tinha imprensa lá, eu não aguentava ver uma câmera Sim, que eu o corria estádio pra ela. inteiro. Eu era amigo dos repórteres, eu era amigo dos jornalistas, dos caras Mas lá, é muito dos mimimi blogueirinhos. também, que isso, eram O Renato tá me desculpando do mimimi. Sua filha não poderia ter mostrado pra você isso aí, tá velho. errado. O Nossa. estádio inteiro me xingando, eu não vou isso. jogar. Não, Os caras, o foco tá errado. Ronaldo. Aí eu falei, eu não vou jogar. Vou ter que O jogar, foco tá velho. errado. Vocês estão tratando o treinador, desculpa. O treinador recebe um salário milionário. É pra isso, fazer também. Aí faz ele jogar mais. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso. Eu tô Injeta falando- na veia Chico, eu uma não tô- seringa não, de dinheiro tá bom, se e aí você quer faz o cara interpretar correr assim, mais. eu tô falando que o cara é treinador psicóloga. sabe. Eu tenho psicóloga, O treinador, minha quando mulher. assina o contrato, ele sabe que vai ser pressionado pelo irmão, torcedor que paga eu ingresso. estou analisando a Não é? consequência, não a causa. Tá Ei, todo mundo tá bom, pedindo pra A vazar. torcida do Flu fica quieta no estádio não assim, ó. é isso, cara. Mas não é, Ah, só, para. não é só treinador, é jogador também. Hoje, a pressão que coloca em cima dos jogadores palpite, de quem trabalha meu no Deus. futebol é muito Palpite. grande, cara. Ah, Edu, E se mas- você não tiver um psicológico pra trabalhar, É isso, é gente. complicado. Não, é e fácil justamente assim, o não. cara que tem dinheiro, que tem carreira, o cara enche o saco. E o cara que tem Aí, palpite? Preciso disso. Tem hora que ele fala, chega, não quero Preciso mais. disso.